Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos que nos acompanham através da Rádio e TV Fraternal, iniciando o nosso Evangelho semanal. Agradecemos a todos que aqui conosco formam esta corrente de amor, a corrente do bem, e que esse amor, que esta luz bendita que nos envolve, que nos ampara, possa estar presente também em vossos lares, que nosso amado, querido amigo e irmão Jesus possa derramar as suas bênçãos, o seu imenso carinho sobre todos nós, nos dando da força, do amparo e do equilíbrio tão necessário para o nosso dia a dia, para que consigamos compreender e conviver com as adversidades e com os sucessos que também fazem parte da nossa vida. Hoje, o nosso Evangelho será do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Item 8. Hoje quem fará a condução do Evangelho sou eu, sou o Ricardo. A prece inicial será feita pela Andréia, a leitura pela Miriam, as vibrações pela Rosângela e a prece final pelo William. Gostaríamos de, mais uma vez, sempre lembrar a necessidade que temos de fazer a divulgação da nossa querida doutrina espírita. E para isso pedimos a ajuda de todos, que compartilhem com as suas redes sociais, com seus grupos de amigos, com seus familiares. Nós estamos, a Rádio TV Fraternal está em todas as mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter e YouTube. Nos acompanhem compartilhando os nossos conteúdos, curtindo as nossas publicações, deixando os seus comentários na nossa página, postando dúvidas, caso tenham, para que também nós possamos interagir com vocês e cada vez mais poder levar o que há de melhor da nossa doutrina, para que possamos formar, sim, esta corrente de divulgação dos ensinamentos de nosso querido Mestre Jesus. Então, gostaria de lembrar também a questão da necessidade, né, de se colocar para aquelas pessoas que puderem, é lógico, né? E é lógico também que tem que acreditar, porque se não acreditar e não tiver fé, também é desnecessário, não surtirá o efeito. De se colocar um jarro de água, uma caneca, um copo de água durante o Evangelho, para que esta água possa ser fluidificada. Durante o nosso Evangelho, nossos queridos amigos e irmãos que estão presentes conosco, nos amparando, nos intuindo, eles vão estar trabalhando esta água. E ali será colocado a energia, o fluido terapêutico que poderá ser utilizado por todos aqueles que estão na sua casa, no seu lar, tanto pós o Evangelho, quanto se você colocar uma garrafa de água, poderá ser utilizado no decorrer de toda a sua semana, tá? Então, vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje. Apenas lembrando, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, item 8, com a prece inicial. Vamos agora procurar nos acalmar, tranquilizar os nossos pensamentos e nos conectar com a espiritualidade superior, pedindo que nos envolvam, para que assim possamos compreender melhor as lições que veremos nesta noite do Evangelho de Jesus e colocá-las em prática no nosso dia a dia, contribuindo para a nossa evolução moral, espiritual e intelectual. E vamos iniciar o nosso estudo com a oração. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve à união. Onde houver dúvida, que eu leve à fé. Onde houver erro, que eu leve à verdade. Onde houver desespero, que eu leve à esperança. Onde houver tristeza, que eu leve à alegria. Onde houver trevas, que eu leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrena. Item 8. Quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a futilidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para prepará-lo um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, dissestes que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois o caminho através de espinhos é abrolhos e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes podem abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, e o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. O texto de hoje ele nos traz o relato de um espírito, né, encarnado, que ao desencarnar tomou consciência da realidade do reino de Deus, né? Onde que, como ele colocado, enquanto encarnado, ela vivia como em realeza terrena, ou seja, tinha título, tinha posses, tinha poderes, tinha tudo. Tudo aquilo que pode trazer, entre aspas, o conforto e a felicidade que muitas vezes nós buscamos no nosso dia a dia, em busca das nossas conquistas, sempre querendo, lógico, melhorar, sempre querendo angariar mais recursos, buscando sempre o conforto, buscando sempre uma posição social melhor, de destaque. E não é errado isso. A doutrina não nos diz que nós querermos buscar ou ser feliz está incorreto. Então, que se fique muito bem claro
para aqueles que acham que a felicidade está apenas no sofrimento, que isso não é aquilo que se prega. O que acontece é que quando nós temos essa facilidade e quando nós passamos a conviver num ambiente onde que tudo é fácil, né? Nós tendemos a nos afastar de Deus. Porque o normal é nós procurarmos o Pai, procurarmos ajuda quando nós precisamos. Então, quando tudo está normal, quando tudo está caminhando bem, por que eu estou bem? Porque eu mereço, né? E não é isso. Muito, mas muito, muito pelo contrário. Nós temos que entender que muitas vezes nós estamos em posição diferenciada porque nós temos compromisso com aquilo. Então, nos foi dado uma atribuição da qual nós temos que fazer o bom uso dela. Então, nada daquilo que temos está para uso exclusivamente nosso, porque isso nos coloca numa atitude totalmente egoísta, orgulhosa, que é algo que o tempo todo nós temos que combater. A nossa reforma íntima, ela passa justamente para que nós quebramos esse sentimento de orgulho, de vaidade, esse sentimento egoísta, onde nós não olhamos para o lado e muito menos para baixo, né? Então, o que nos é colocado nesse relato, essa experiência pós-morte, pós-desencarne, é justamente isso, que nós temos que pensar que nada daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso presente, se não for muito bem aproveitado, nós não vamos levar disso para diante. E aí tem aquela passagem que diz que quando nós achamos que vamos ter alguma coisa de melhor, nós já recebemos a nossa recompensa já na Terra. Então, se é isso que a gente busca, se é isso que a gente quer, talvez nós tenhamos que repensar um pouco e entender o que eu acho, o que eu aprendo, o que eu tento aplicar, é que nós temos que compreender o que nós estamos vivendo, por que nós estamos vivendo e, principalmente, qual a utilidade que nós temos, tanto no sofrimento, tanto quando nós passamos por dificuldades. Nós temos que compreender isso, porque isso tem que nos transformar em seres diferentes. E quando nós estamos numa situação favorável, nós também temos que compreender que isso está nos sendo confiado e nós temos que saber fazer o bom uso disso. E quando a gente fala em fazer bom uso, fala em caridade, a primeira coisa que vem em nossas mentes é que, bom, já que eu posso, eu vou começar a ajudar, eu vou começar a distribuir, eu vou começar a fazer doações. E não é isso somente. Isso faz parte? Sim, faz parte. Mas nós temos que entender que nós estamos numa posição favorável intelectual também. E o que nós precisamos também é doar esta ajuda. Não é simplesmente eu vou ajudar uma família, eu vou ajudar alguém, então eu vou comprar algo de material e eu vou fazer essa doação. Será que a capacidade que me foi dada para que eu conseguisse chegar onde que eu cheguei, será que todos esses ensinamentos, a oportunidade de eu poder ter estudado, a oportunidade de eu ter conseguido destaque, isso também não me cobra que eu também deva ajudar pessoas a galgar níveis melhores?
Será que isso também não me coloca numa situação de repente, eu poder ajudar pessoas que têm capacidade, mas não têm oportunidade? Será que essa oportunidade não estaria na minha ação, na minha atitude? Isso é caridade também. E uma caridade muito valorosa. Porque com certeza, quando nós conseguimos tirar ou conseguimos contribuir com a evolução, com a prosperidade de alguém, isso fica marcante para essa pessoa também, porque ela viveu lá embaixo, viveu momentos difíceis, tem a chance de poder viver uma outra fase da vida, e com certeza ela não vai esquecer daquelas pessoas que estiveram lá atrás com ela. Então, isso é a corrente que a gente tem que se preocupar, é que um ajude o outro. Não só materialmente, mas nós temos condição de ajudar de muitas maneiras, né? Então, temos que repensar justamente isso também. Então, está aberto para a mesa. Esse estudo de hoje me remete a uma coisa que os meus pais sempre falavam, me ensinavam, e eu tenho isso comigo. Nós estamos aqui e a vida é muito inconstante. Uma hora a gente está numa posição favorável, outra hora numa desfavorável. Não só materialmente, como é dito aqui, mas, como o Ricardo mesmo falou, intelectualmente. Tem horas que você está doente, uma doença física ou mesmo uma doença psicológica. Tem horas que a gente consegue aquilo que a gente quer, a gente fica feliz. Então, assim, a vida é muito inconstante. E nós temos que ter sempre em mente que um dia a gente pode estar bem, numa posição muito melhor, e no outro dia não. Então, essa inconstância é o que eu acho que a gente tem que ter em mente para que a gente não perca o foco. Hoje eu estou bem? Eu vou viver isso, eu vou ser feliz, eu vou compartilhar esse meu bem-estar, vou compartilhar essa minha condição intelectual melhor, essa minha condição material melhor. E tem em mente, hoje eu estou assim, amanhã eu já não sei. Daqui 10, 15 minutos eu não sei. Então, isso é uma coisa que meus pais sempre me ensinaram. Você usufrua, mas com sabedoria, com calma, com tranquilidade. Porque hoje a gente está bem, amanhã você não sabe. Um precisa do outro, nós precisamos de ajuda sempre. Quando eu estiver em condição de ajudar, numa condição favorável, eu vou aproveitar, mas eu tenho que ajudar. Ou moralmente, ou financeiramente. A gente está aqui no meio de pessoas com as mesmas dificuldades que a gente tem, e a gente está aqui para se ajudar, para viver, para conviver, para crescer e evoluir juntos. Então, dessa lição é uma coisa que eu sempre tive de criança, né? Esse ensinamento. Tomar cuidado com a soberba, tomar cuidado com o orgulho, que vem, né, dessa situação um pouco melhor que a gente talvez possa ter, possa viver, né? É isso hoje. Eu entendo dessa lição de hoje que, além, né, do que o Ricardo e a Rosângela já disseram, que a nossa vida mesmo, a nossa vida real é a vida espiritual. Então, tudo que acontece na nossa vida material, quando estamos encarnados, seja bom, seja ruim, qualquer situação, é passageiro. Tudo que nós temos ou que somos, né, os papéis que assumimos nessa vida, elas fazem parte da nossa evolução. Então, são as ferramentas necessárias para que a gente melhore algum ponto como espíritos eternos. Então, tudo que fica é o bem que a gente aprende a fazer para o próximo, né? Para a coletividade e para a humanidade. Então, é esse o nosso aprendizado, chegar ao ponto de a gente amar a todos indistintamente,
como em Jesus nos amou e nos ensinou a amar. Então, todo o restante é passageiro. Então, não é assim, cargos, posições, riquezas, né? Ou falta delas, tudo isso é passageiro, né? Às vezes a gente fala de orgulho, soberba e vincula isso com situação financeira favorável, mas tem muitas pessoas também que não têm uma situação financeira favorável e o orgulho, a vaidade ainda é um ponto fraco, né? É um ponto a se melhorar. Então a gente precisa prestar atenção nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, como espíritos eternos. Sempre lembrando que tudo que nós estamos vivendo na vida material, tudo é passageiro. Qualquer uma, a nossa família, a posição que ocupamos, os papéis que temos, tudo é passageiro, faz parte desse aprendizado. E que depois a gente vai desencarnar, vamos reencarnar novamente com outros papéis, outra situação, sempre pensando no bem. É claro que os nossos afetos, né? Os nossos amores sempre vão estar com a gente. Mas é o que a gente leva, né? Da nossa evolução. É isso que eu entendo. O que me chamou a atenção nesse texto, além do que o Ricardo, a Rosângela e a Andréa falaram, é o último capítulo, que ela fala assim: tende piedade dos que não ganharam o reino do céu, ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra, não os esqueceis. E o que acontece? A maioria das pessoas hoje não pensam, e não chega a parar e falar, eu preciso fazer uma prece. 1 minuto, não precisa o dia inteiro, mas 1 minuto, uma prece para Deus, já ajuda. Ou a pessoa só vai lembrar na hora que está sofrendo. E hoje a humanidade não está nem com Deus no coração, porque não está fazendo a prece, não está pensando nele. Então, esse último parágrafo aqui me chamou a atenção do que a gente está vivendo na atualidade de hoje. Eu acho que para 1 minuto e faz uma prece, mesmo que fosse só um Pai Nosso, mas pensem em Deus. Não quer rezar, mas pensa nele em 1 minuto, para poder alcançar o reino do céu, que é o que une a prece, é o que vai unir a ele. É o que eu tenho para dizer hoje. Eu entendi. Primeiro que é um texto que a gente já deve ter escutado muitas vezes nas nossas casas, nas orações. A gente tem que se preocupar um pouquinho em ser humilde, né? Ser caridoso. Mas as atribulações do dia a dia, principalmente nos dias atuais que nós vivemos, às vezes a gente esquece um pouco dessa ação, desses ensinamentos. Essas atribulações às vezes fazem com que a gente saia do trilho que nos leva, que nos deveria levar aos reinos dos céus, né? O trilho não é só, como diz aqui, o trilho não são só flores. Existem espinhos a serem, né, ultrapassados. Às vezes a sociedade atual se prende a conquistas. Não é pecado nenhum, de forma alguma, a gente conquistar as coisas materiais. Nós vivemos num mundo de conquistas materiais e a gente tem que ter a inteligência de saber dosar as nossas conquistas, mas também a gente precisa entender que a gente precisa ser caridoso. A gente precisa ajudar o próximo, sempre. E às vezes a maioria das pessoas esquece um pouco disso. A gente não vai levar nada realmente de material quando desencarnarmos. A gente vai levar o quê? A gente vai levar nossos amigos, nossas amizades, as nossas ações, tá certo? O nosso aprendizado que é eterno. Então eu entendo assim, que a gente tem sim que aprender a viver com um pouco mais de sabedoria,
ser mais humilde, benevolente com o próximo. Muito bom. Acho que o texto, ele se nós formos desenrolar, né, formos falar, a gente falaria, tem tantas coisas ainda, tantos exemplos para poder citar, mas isso, como o Evangelho é assim, o Evangelho é um momento de nós termos o nosso entendimento. Então, cada um tem a sua interpretação, cada um tem a sua sensibilidade. A prática do Evangelho, a assiduidade dessa prática é aquilo que nos fortalece e que faz com que, como mesmo a Miriam colocou, a necessidade que nós temos de nos conectar com esse plano maior, de nos ligarmos a Deus, nosso Pai, seja pela prece, tão importante, tão necessária e totalmente indispensável. Mas quando nós dispensamos ou nós separamos uma parte do nosso dia para poder fazer essa conexão direta. Por que direta? Porque junto de nós aqui e junto de vocês que estão em seus lares, nós temos toda uma equipe nos amparando, nos intuindo, nos trazendo vibrações positivas de amor. Nossos queridos anjos protetores que estão conosco nesse instante, com certeza. Então, é uma conexão direta e que nós temos que saber aproveitar isso. Então, o Evangelho nos proporciona isso. Que saibamos dar essa devida importância e, principalmente, momento de reflexão. Terminou o Evangelho? Não é que terminou o Evangelho, eu não preciso de pensar mais, não. Nós temos que levar esse ensinamento para a semana toda, assim, ou para toda a nossa vida, porque sempre serão trazidas lições novas, aprendizados novos. E nós temos que saber aprender e praticar. Então, nós vamos agora para as nossas vibrações. Vamos nos acalmando, nos unindo em oração, em prece, nos lembrando das coisas boas que temos vivido e das dificuldades também. Vamos pedindo aos nossos amparadores, nossos protetores, plano espiritual, os médicos, os benfeitores, que têm essa conexão maior com Jesus, com o nosso Pai, nos unindo nessa corrente, vamos vibrar por todas as pessoas que necessitam, doentes, fragilizados, para que tenham a fé, a força, a luz a iluminar os seus caminhos. Vibrando também por nós. Nós que estamos aqui hoje, bem, podendo fazer esse evangelho, vocês que nos acompanham, que o plano espiritual, junto conosco, possa espalhar o bem, o amor, a saúde física, espiritual, mental, nos dando a força necessária para atravessarmos essa fase tão complicada, cada um no seu lar e no mundo todo. Pensemos no planeta, no universo, que a nossa união e o nosso amor possam nos levar a dias melhores, a um futuro
mas cheio de amor, cheio de união. Lembremos de todos os que nos são queridos, aqueles que sabemos estarem necessitados de oração, de boas energias, e com nosso amor, com nosso coração, transmitimos a todos as melhores energias, o amor de Jesus e de Nossa Senhora. Que assim seja. Vamos mais uma vez agradecer a toda a equipe espiritual que nos apoia no nosso Evangelho. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por todo o apoio, por toda a força e energia que nos é dada para a execução desse trabalho magnífico. Vamos agradecer a todos, agradecer também a equipe técnica da Rádio e TV Fraternal, que nos possibilita e nos dá toda a estrutura necessária para chegar até vocês. Vamos agradecer e pedir para que o nosso Jesus, nosso Mestre Jesus, nos ajude a cumprir, a exercer esse ensinamento do Evangelho de hoje. Sermos humildes, caridosos, enxergarmos o próximo com mais carinho e amor. Muito obrigado. Com a oração que o Mestre nos ensinou, encerramos mais um Evangelho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, queridos amigos, vamos então encerrando o nosso Evangelho semanal, agradecendo a todos por estarem conosco, nos acompanhando pelas páginas, pela rádio, pela TV, pedindo mais uma vez que nos ajudem a fazer a propagação dessa doutrina tão querida. A doutrina que nos traz os ensinamentos e os esclarecimentos de nosso Mestre Jesus. Nos acompanhem através de nossa página fraternal.net.br, através em todas as nossas mídias já citadas. Contribua conosco interagindo, mandando mensagem, vendo nosso conteúdo, compartilhando esse conteúdo com todos aqueles com quem puderem. É assim que nós damos a nossa parcela de contribuição para fazer com que toda esta energia que hoje está sobre nós possa ser um pouco melhorada, para que essa atmosfera possa ser limpa, com vibrações de amor, vibrações de paz, muita luz, equilíbrio para todos nós. Uma boa semana.